Boa noite, Márcia. Boa noite, Carbone. Bom, primeiro eu quero dar uma boa noite a todos os participantes do nosso evento. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempo de Quarentena. Esse é um evento comunitário, é um evento gratuito, é um evento voluntário, onde vários palestrantes, né, da academia, das artes, das empresas, funcionários públicos, se colocaram à disposição para juntos oferecer conhecimento, né, oferecer uma entrada de arte, né, que a arte é a síntese do conhecimento humano, né, para vocês. E hoje nós temos a alegria de receber aqui a Márcia Bandeira. Márcia, seja muito bem-vinda, né, à nossa live. Eu já passo a palavra para você, Márcia. Eu quero, preliminarmente, fazer uma rápida apresentação. Eu sei que você já é muito conhecida, você é uma artista famosa, importante aqui da nossa cidade, do nosso país, e você, de uma maneira muito bonita, preparou uma live bem contextualizada à realidade que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão internadas em suas casas, sem poder sair, né? Como se a gente estivesse olhando pela janela, né, o que vai acontecer com o mundo, né? Mas, enquanto isso, a gente pode, né, ouvir boas músicas, né, dos cantores que fazem boas lives, e a gente pode ouvir, né, professores, pode ouvir catedráticos, pode ouvir especialistas e artistas, né? E você hoje nos traz uma palestra muito interessante, que é a força das imagens simbólicas, né? Libertação do potencial inato através da pintura espontânea, né? E eu sempre fui apaixonado por pintura espontânea, desde a primeira vez que eu vi a tua obra, eu me encantei com ela, né? Então, a Márcia Bandeira é designer gráfica, artista plástica e arte terapeuta, especialista em computação gráfica aplicada, especialista em artes visuais e também em psicologia transpessoal e facilitadora de arte terapia pelo método, eu acho que é IMI, não sei se é isso, depois você vai explicar, de pintura espontânea. Muito bom. Então, Márcia, você vai ficar à vontade, essa janela é sua, eu não vou interferir em nenhum momento na sua fala. Quando você concluir a sua fala, aí sim eu vou entrar para que a gente possa bater um papo com o público que está aqui, está crescendo o público aqui que está chegando para te ver, e aí vão fazer perguntas. Tenho certeza que isso aqui vai ser muito instigante, tá? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, a palavra é sua. Márcia, fica à vontade. Muito obrigada. Boa noite, Carbone. Boa noite a todos. Eu aqui gostaria de agradecer a oportunidade de ter esse espaço de expressão, né? Para todo artista é muito importante você poder compartilhar um pouco daquilo que você trouxe, né? Entrou em contato. E, acima de tudo, nesse momento de mundo, mas de Brasil, um agradecimento especial para esse espaço, para a arte, né? Eu acho que a expressão artística ela é sempre importante, ela é muito relevante para a humanidade, mas nesse momento eu acho que ela ainda é mais, né? Então, eu agradeço por mim e agradeço como parte da comunidade artística a oportunidade de estar aqui. Então, eu vou começar aqui a nossa... Eu vou silenciar meu som, interromper meu vídeo, mas se você quiser me chamar a qualquer momento, estou atento. Tá certo, Carbone, muito obrigada. Bom, então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a força das imagens simbólicas, a libertação do potencial inato através da pintura espontânea. Como o Carbone adiantou, né, nós vamos estar juntos nessa caminhada e espero que, ao final, vocês também possam se manifestar, trazer perguntas, e eu ficarei muito feliz de poder ouvir opiniões distintas em relação aos temas que forem trazidos aqui.
Então, o que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro vermelho do Jung, né? Vamos fazer uma relação do livro vermelho com a pintura espontânea dentro desse momento de pandemia, né? E por que esse momento de pandemia? Porque um pouquinho do meu trabalho artístico que eu escolhi apresentar para vocês hoje, estou tirando aqui meu casaco, está quente aqui. Um pouquinho do meu trabalho que eu resolvi trazer para vocês hoje, ele não é um trabalho já pronto, não são séries antigas que eu já tenha uma visão já como observadora. Ele é um trabalho que está em processo. Esse trabalho começou com o início da pandemia, né? Então, eu achei mais interessante que pudesse trazer para uma reflexão com o grupo alguma coisa que está sendo motivo de modificação, de movimento emocional meu, mas também da humanidade como um todo, né? E após fazer uma relação entre o livro vermelho, a pintura espontânea e um pouco do meu trabalho pessoal, eu já coloco aqui para vocês uma questão que pode permear toda a nossa palestra, que é, diante de uma situação de cerceamento de liberdade externo, qualquer que seja, nesse caso que a gente está vivendo agora, a presença de um vírus que impede que a gente possa se movimentar livremente. A gente não pode pegar avião, a gente não pode estar em ambientes públicos juntos, né? Então, isso, de uma maneira ou de outra, conceitualmente, é um cerceamento disso que a gente acostumou a chamar como liberdade, né? Liberdade individual de ir e vir, né? Mas, se em momentos como esse não será possível a gente encontrar algum tipo de liberdade fazendo um mergulho interno, né? Então, essa é a reflexão que eu desejo trazer para mim mesma e para todos nós nessa conversa que a gente vai ter aqui. Para começar, eu trouxe esse trecho do Jung, no livro vermelho, que é: eu andei durante muitos anos, tanto que esqueci que possuía uma alma. Como devo decifrar-te? Quem és tu, criança? Nada sei dos teus mistérios. Tu és Deus? Como sou estranho para mim chamar-te criança, tu que seguras em tuas mãos coisas infinitas. Eu acho esse trecho lindo, porque ele está começando a se aproximar da alma dele, e ele chama essa alma de criança, né? Porque essa parte nossa que é livre, essa parte nossa que é espontânea, essa parte nossa que vive o fluxo da vida. E, ao mesmo tempo, é essa parte que em nós sustenta coisas infinitas. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. Trago também um trecho do Hillman, que é um junguiano contemporâneo, que é: quando a mente repousa num firmamento imaginal, então pensar e imaginar não mais se dividem e chega-se ao estado noético. Desse modo, o conhecimento vem da alma e o alimenta. O conhecimento não está em oposição à alma, mas sim é uma necessidade da mente, através do qual a alma pode conhecer a si mesma. A psique torna-se ciente de si através dessa conversação pelas imagens. Então, o Hillman nos propõe um diálogo entre mente e alma, né? E como é que nós poderíamos fazer essa conversa? Como a gente poderia chegar a essa aproximação, né? Através da linguagem imagética, né? Jung propõe isso, Hillman propõe isso e a pintura espontânea propõe isso. Propõe que as imagens seriam a linguagem mais adequada para que a gente pudesse criar uma interface entre mente e alma. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre o livro vermelho. O Jung começou a se debruçar sobre o livro vermelho em 1913 e ficou por 17 anos envolvido com esse trabalho. Nessa época, ele tinha por volta de 40 anos e ele já era médico, já era professor universitário, tinha pacientes, tinha grana, tinha família, filhos, já tinha um nome, né?
já tinha sucesso acadêmico e profissional, mas por algum motivo ele estava angustiado, ele tinha como que questões dentro dele que estavam vindo à tona muito fortemente. Inclusive ele começou a ter sonhos e visões como pesadelos, alguns em que os rios se transformavam em rios de sangue, outros em que paisagens totalmente verdes ficaram congeladas e tudo secou, a ponto dele pensar que talvez ele tivesse adoecido, enlouquecendo, né? Então é importante saber que, historicamente, o contexto desse mergulho interno do Jung é no início da Primeira Grande Guerra Mundial, na eclosão dessa guerra. Então, ele começa a ter toda essa angústia em 1913, e em 1914 eclode a guerra. Então, ele sabe, ele percebe que não é uma loucura dele, que, na verdade, isso ele estava recebendo parte desse inconsciente coletivo, dessa sombra coletiva, porque toda guerra é uma sombra coletiva, toda guerra é uma loucura coletiva, né? E ele, como pessoa sensível, ele estava captando aquilo, né? Então, ele ficou durante 17 anos nesse mergulho, entrando em contato com a alma dele, né? Ele que já vinha num processo de racionalidade, de entrar com a ciência na época, né? Ele resolve, então, por esse chamamento, por uma sincronicidade, que é o conceito que ele mesmo traz, ele resolve dar uma pausa. Inclusive, ele fala que esse mergulho, eu não desejo que esse mergulho seja como um ladrão que entra, furta e vai embora. Ele queria que esse contato com a alma dele fosse algo mais profundo. E né? Assim, é um livro monumental que ele demorou simplesmente 17 anos. E, na verdade, ele não o terminou, né? As últimas frases ele para, deixando ainda um mistério sobre isso. Ele para de escrever no meio da frase. E esses originais manuscritos, ele se refere a eles sempre dizendo que ele não quer publicar, que esse material é muito... tem muitas loucuras, ele é muito... Na verdade, esse livro é totalmente místico, né? E ele, imagina, naquela época, um homem no mundo da ciência, talvez ele pudesse ser execrado. Mesmo após a sua morte, a família resolve segurar e eles só publicam o livro em 2000. E o que ele faz no Livro Vermelho? Ele se oferece para uma autoexperimentação anímica, né? Então, ele faz desenhos belíssimos, pinturas, catarticamente do inconsciente, né? Ele escreve, ele faz as letras todas à mão, né? E ele propõe a ele mesmo um diálogo entre o que ele chama do espírito, o espírito da época, que seria o ego, e o espírito das profundezas, que seria a alma, né? Então, ele mesmo que inicialmente encontra essa alma quase que desértica, aos poucos, com um processo de imaginação ativa, ele vai entrando em contato com essas subpersonalidades, com essa natureza interna, e ele se entrega a esse processo, né? Até que ele chega, então, posteriormente, depois que ele vive todo esse trabalho que é como uma matéria-prima bruta, né? Quando ele deixa de trabalhar no Livro Vermelho, porque ele começa, então, a estudar alquimia, ele passa a pegar todo esse material bruto e ele, através de palestras, artigos e livros, ele constrói a teoria junguiana. Ele constrói todos os livros que ele trouxe, mesmo quem não é psicólogo, a teoria junguiana virou muito popular, então hoje nós conhecemos vários termos como luz, sombra, ânima, ânimos, inconsciente coletivo pessoal, inconsciente coletivo. Só que ele, nessa época, ele foi um pioneiro, né? Ninguém sabia nada sobre isso. Ele foi vasculhando o seu ambiente interno, tateando no escuro, né? Encontrando personagens, conversando, né? Ele com ele mesmo o tempo todo. E aí ele nos traz essa pergunta que é: o que é o mito que você vive? Essa pergunta também ela nos instiga
a sair de um lugar, por exemplo, eu, Márcia, né? Eu, Márcia, sou o meu espírito da época, né? Mas, além de mim, dessa figura que se preocupa em trabalhar, em estar aqui fazendo uma palestra, em construir uma vida material, pode existir algo muito maior do que isso, muito mais amplo e vasto, que seria eu encontrar o meu mito. Né? Seria a pergunta filosófica de sempre, a gente conhecer a nossa equação pessoal, seria a gente poder fazer para nós mesmos a pergunta de quem sou eu, e escolher uma resposta menos óbvia do que eu sou designer, artista e facilitadora do método de pintura espontânea. Né? Para que eu saiba quem eu sou, além do meu espírito da época, será necessário que eu me aventure um pouquinho, no mínimo, assim como Jung fez quando ele se ofereceu a essa viagem anímica. E ele propõe, então, com esse livro, e depois, claro, ele teorizou, sistematizou tudo isso, isso seria o nosso processo de individuação. A individuação seria quando a gente consegue juntar a união de opostos em nós, quando aos poucos a gente consegue ver quem nós somos, além daquilo que nós desejamos mostrar socialmente, mas que nós somos muito mais do que isso, também os nossos medos, aquilo que a gente ainda não elaborou, né? Mas só que para isso, a gente precisa romper com a conformidade, sair de um papel que esperam de nós que nós cumpramos e que nós mesmos exigimos de nós, a manutenção de algo que já existe, né? Para a gente poder acessar a nossa essência. Cada um de nós teria uma essência única. Eu, cada um de vocês, todos os 8 bilhões de seres humanos, cada um de nós temos alguma coisa que é única e que talvez seja isso que nós tenhamos vindo para trazer e oferecer para nós mesmos e para o mundo. Mas se nós não, em algum momento, fizermos a escolha por um mergulho em nós mesmos, como é que nós vamos encontrar isso? Se nós ficarmos só copiando o que as outras pessoas fazem ou seguindo padrões que já existem há tantos anos, como é que eu vou encontrar o meu tesouro se eu não entrar na minha trilha pessoal? Né? Então, mas ele traz um conceito bem interessante que é, para fazer isso, nem que momentaneamente eu teria que dar as costas à sociedade. E isso geraria em mim uma certa culpa. Por quê? Porque todo ser humano ele é social. Parte de nós deseja ser reconhecida pela tribo, pela comunidade, pela família. Né? Então, o Joseph Campbell ele traz isso na forma da jornada do herói. Né? O herói ele está no seu ambiente, na sua tribo, então ele tem que sair para o mundo para lidar com seus monstros, as suas sereias, as suas guerras internas e externas, até que ele consegue acessar quem ele é. Mas para completar a jornada do herói, não basta ele ter matado todos os leões, ele tem que, ao encontrar o seu tesouro pessoal, ele retorna para a comunidade e oferece isso que só ele tem para que a tribo possa, então, vê-lo como herói, né? Completar o ciclo. E se não foi isso que Jung fez quando ficou 17 anos aprofundado em si mesmo, acessando esse veio, quase como uma pessoa que está procurando ouro e encontra um veio de ouro, né? Um garimpeiro, e depois ele retorna isso para a comunidade, porque o que ele encontrou, só ele teria condição de encontrar e poder retornar. Então, ele volta, completa outros estudos dele, se aprofunda totalmente em alquimia e depois nos presenteia com todos os livros e com toda a sua teoria. É muito interessante aqui, antes dessa experiência do Jung, e não só ele, mas outros psiquiatras da época, todo paciente que chegasse com algum conteúdo inconsciente, em geral, era considerado louco. Né? A inconsciência ela não era, né,
após essa experiência do Jung, se não tivesse feito mais nada, só isso já teria bastado para mudar todo um pensar da época, né? Ele começou a propor que os seus próprios pacientes elaborassem os seus livros vermelhos. Então, que essas pessoas sonhassem, que escrevessem sobre os sonhos, que pintassem, que desenhassem, que fizessem escritas livres, que fizessem imaginação ativa e que pudessem entrar em contato com as suas subpersonalidades para irem, pouco a pouco, se reconhecendo de forma mais multidimensional, né? Então, ele traz isso, que esses livros seriam as suas catedrais, aí estariam os lugares silenciosos do seu espírito, nesse livro estaria a sua alma. Bom, já na década de 80, a doutora Susan Bello, que é uma americana, artista plástica, pesquisadora, ela elabora esse método IMI de pintura espontânea. IMI em inglês significa eu sou eu, e, ao mesmo tempo, a EMI é a síntese de inteligências autênticas, múltiplas, inatas. A Susan morou muito tempo aqui em Brasília, depois no Nordeste, e aqui em Brasília teve ligada ao UNB, e mais tardiamente à Unipaz, e foi com ela que eu tive o privilégio de fazer o curso de formação em pintura espontânea, uma grande mestre. Então, o que esse método propõe é que todos nós, humanos, todos nós temos inteligências inatas, além da inteligência racional, né? E quais sejam as inteligências de natureza criativa, intuitiva, imaginativa, emocional, simbólica, espiritual, visual e sinestésica. E essas inteligências não precisariam de um curso para serem aprendidas, para serem incorporadas, porque elas são inatas. Por exemplo, como um instinto, né? Um instinto que nós, apesar de racionais, temos muitas coisas ainda instintivas, por mais que a gente tenda a negar um pouco, por exemplo, o instinto de amamentação. Eu não precisei fazer um curso de amamentação para amamentar meus filhos, né? Apesar de ser um processo totalmente complexo, hormonal. Quando o meu filho nasceu, eu coloquei sobre o peito e ao entumecimento, o leite vem, a criança instintivamente sabe mamar e a mãe instintivamente sabe amamentar. Então, fazendo uma correlação simples, essas inteligências também seriam inteligências que nós já temos, né? Basta lembrar que toda criança sabe dançar, toda criança sabe desenhar, todas as crianças sabem cantar à sua maneira, né? É que depois de um tempo, toda essa inteligência múltipla, ela vai sendo tolhida, ela vai sendo abafada, e resta somente aos artistas o privilégio de poderem continuar sendo seres criativos, né? Então, o que esse método propõe é que isso seja, para quem desejar, que a gente possa reabrir esses canais. Esses canais eles já existem, eles só estão fechados por desuso, né? Muitas vezes por traumas, né? Então, abrir esses canais para que a gente pudesse ter uma inteligência múltipla, ampla, além da racional, né? Um somatório, né? Inteligências que se complementam e que nos levam a ser seres mais completos, mais plenos. E dessa maneira, então, que a gente pudesse acessar o nosso self autêntico. Jung já traz esse conceito do self, que é a nossa essência, que é a nossa força criativa. E como? Através de autoexpressão criativa, né? Libertarmos-nos desse controle racional e desenvolver essas inteligências para que a gente pudesse chegar a um pleno potencial, né? Sermos aquilo que nós viemos para ser, né? De uma forma mais completa, né? De uma forma mais plena, de uma forma mais feliz, mais criativa. E esse trabalho, em geral, ele é sempre feito em grupo. Então, além de eu acessar o meu self autêntico, eu também crio uma relação de empatia, de autoempatia com o grupo, que facilita, porque cria
um ambiente de confiança, né? Para que a gente possa abrir de novo esses canais que foram cerceados muito mais claramente na infância. É importante que a gente tenha um ambiente de confiança, que o mundo contemporâneo, infelizmente, ele não nos propicia normalmente. Normalmente a gente tem ambientes de muita competitividade, né? Os jovens, então, são ambientes extremamente competitivos, ambientes em que você tem que ter metas de performance muito rígidas, né? Então, nesse lugar é muito difícil que essas inteligências múltiplas possam, de novo, renascer. E por quê? Qual seria a importância de acessar o self autêntico? O self autêntico é o nosso lugar, o nosso coração, a nossa bomba interna que nos diz que nós somos criadores, né? Que nós, então, podemos, aos poucos, ir assumindo essa força interna de sairmos de um lugar de meros consumidores para um lugar potente de sermos criadores. Então, eu posso pensar em criação a nível de uma obra artística, uma obra acadêmica, eu posso criar tecnologia, eu posso criar ciência, mas nesse caso eu estou falando de uma abordagem maior ainda, de que nós podemos chegar a acessar que nós somos co-criadores da nossa própria vida. Cada um de nós, cada degrau que eu crio hoje, ele segura o degrau de amanhã, e assim eu vou criando a minha escada, o meu caminho, a minha trilha, eu mesma, né? Eu acessando a rédea, não de uma forma egoísta, mas porque eu estou ligada ao meu self. O meu self é como se fosse o meu GPS divino, o meu GPS pleno, meu GPS verdadeiro, em que eu saio de um lugar de simulacro, que é um lugar muito comum, que é um conceito grego, mas, desculpa, ele está muito em voga hoje em dia, porque a gente está vivendo essa questão seríssima das fake news, né, das fake tudo, das fake total, e o simulacro é isso que os gregos já diziam, que é aquilo que parece ser, mas não é, né? Então, o self ele é o contrário. Então, eu poder acessar um lugar em que eu sou o que eu sou. Diferente de que eu sou aquilo que os outros querem que eu seja, ou eu sou o que eu pareço ser, ou eu sou o que eu finjo ser. Eu sou o que eu mostro ser, mas esse não é quem eu sou, né? Então, acessando, fazendo esse mergulho interno, eu posso começar a me conhecer um pouco melhor, a ponto de fazer escolhas que me direcionam para o meu lugar, a minha jornada do herói ou da heroína verdadeira. E eu consigo ter forças para trilhar o meu caminho, mesmo que ele seja diferente do caminho da maioria, mesmo que ele possa ser tortuoso, mesmo que eventualmente eu tenha que dar mais voltas. Mas se eu estiver vinculada ao meu centro, à minha bússola pessoal, eu vou saber que eu estou no caminho certo. Dá-me tua mão, minha quase esquecida alma. Contigo devo continuar minha viagem. Contigo quero caminhar e subir para a minha solidão. Eu trouxe essa frase que fala sobre solidão, porque essa palavra virou quase um tabu, né, no mundo contemporâneo. Mas aqui eu trago a solidão no sentido de solitude, porque para eu encontrar o meu tesouro pessoal, eu acessar o meu self, esse lugar interno, ele é meu, né? Então eu preciso me aventurar e ter coragem para acessá-lo sozinha, né? Posso pedir ajuda, esse trabalho não precisa ser o que o Jung fez de ficar 17 anos fazendo o seu livro vermelho, mesmo assim ele continuava a atender e continuava convivendo com a família, mas esse espaço de solitude, da gente ir se acostumando com a gente mesmo, gostando da gente mesmo, indo ao encontro de quem nós somos, é um trabalho parcialmente solitário. E aqui começa, então, essa é a primeira imagem. Eu tenho outros trabalhos, né? Já tinha um tempo que eu não estava fazendo pintura espontânea, e quando explodiu aqui em Brasília, a quarentena começou bastante cedo, né?
e a gente já estava sabendo do que tinha acontecido na China, estava no auge da questão na Itália, né? E eu comecei a me sentir um pouco angustiada com toda essa situação, e eu fui pintar, né? Eu trouxe, esse é um pedaço, é um zoom num dos trabalhos, para que vocês possam perceber como é a pintura espontânea. A pintura espontânea, ela é totalmente livre, ela é feita de forma rápida, eu faço em pé, eu utilizo pincéis largos, ela é uma pintura só vinílica, bem simples, eu não me preocupo com o material, né? E eu não uso instrumentos pequenos para não ter controle, né? A ideia aqui não é que a minha racionalidade vai dizer se é certo, errado, bonito, se tem harmonia, se é composição, nada disso. Aqui quem está querendo se expressar é a minha alma. E eu preciso vamos dizer assim, me controlar, não é me controlar, mas eu tenho que me habituar a dar o protagonismo para a minha alma nesse trabalho, né? Quem conhece meu trabalho sabe que esse trabalho é totalmente diferente, ele veio como uma ruptura total dos meus trabalhos anteriores, né? E então veio isso, veio um grito, e essas imagens em geral são fortes quando elas vêm para mim mesma, para quem pinta, às vezes a gente, uau, então é isso que eu estou sentindo. Porque esse trabalho é como se fosse um diário da alma. Então, se eu fizer, em geral, eu estava agora menos, mas no início da pandemia eu estava fazendo uma pintura por dia. Então, realmente, vocês vão ver, eu peguei e selecionei algumas, vocês vão ver como o caminho da alma ele é espiral, né? Ele não é retilíneo. Vós abris a porta da alma para deixar entrar em vossa ordem e vosso sentido as torrentes escuras do caos. Esse trabalho, ele fala sobre o caos. Todo o processo criativo fala sobre o caos. É impossível eu criar algo novo mantendo as estruturas anteriores. Aí eu não vou criar algo novo, eu vou maquiar, eu vou fazer algo fake, eu vou fingir que aquilo é novo, mas na verdade não é. Porque eu preciso de uma matéria-prima em ebulição para que algo novo venha, para que eu possa dar também a chance dessa matéria entrar em contato com outras pessoas, outras energias, para que diante de uma nova pergunta eu possa encontrar uma resposta que seja mais adequada. Se eu tiver a mesma resposta de 10, 20, 100 anos atrás para uma pergunta atual, eu não vou responder essa pergunta, eu vou só fingir que eu estou respondendo essa pergunta. E é muito isso que eu particularmente acho que a gente está vivendo, né? Porque por medo de acessar esse caos que é o fluxo da vida, a vida ela é por si caótica. Então, porque a gente tem medo e a gente restringe isso, né, é que a gente não está encontrando, talvez, respostas que sejam satisfatórias para as nossas grandes perguntas contemporâneas. Esse é um outro trecho de um trabalho, e aí começaram a vir vários trabalhos em que há essa vontade do abraço, a vontade do toque, a vontade do encontro físico diante desse impedimento de encontrar, porque o que aconteceu é que no momento que o mundo deu pause, né, e eu moro em Brasília, mas meus filhos moram no Rio, minha mãe mora no Rio, então eu os visito mensalmente, de forma assim bem religiosa, e nós ficamos impossibilitados de nos encontrarmos, e isso foi mexendo muito comigo, e foram surgindo várias pinturas de busca, de contato físico, de abraço, né? Não só nós brasileiros somos muito sul-americanos, latinos, somos assim, eu sou bastante, né, do afeto, do encontro, do corpo, né? E a alma estava falando sobre isso, várias e várias e aí eu comecei, no contato com outras pessoas, e nas leituras e artigos, percebendo que isso não era uma coisa só minha, né? Que várias pessoas virou quase nossa, o que a gente está precisando é de um abraço, eu quero um abraço. Então, o Jung traz isso, né? O espírito da profundeza em mim é também, ao mesmo tempo, o senhor das profundezas do que acontece no mundo. Ao perceber isso, ao expor
a minha vontade de abraço e ver que é isso que eu estou sentindo, e saber que outras pessoas também sentem isso, faz com que eu me sinta pertencente. Eu não me sinto só. Não sou só eu que quero abraço. Todas as pessoas, muitas pessoas querem abraço, né? Nunca é uma totalidade. Então, quando eu acesso a minha profundeza, eu me aproximo da profundeza das outras pessoas. O que nós temos em superfície é muito distinto, mas as nossas almas, elas são muito mais parecidas, né? Então, esse sentimento coletivo, a gente se irmana nesse sentimento coletivo e a gente sente um pertencimento que nos fortalece. E aí começaram a vir mais imagens de abraço, né? Mas um abraço de aconchego, né? Uma vontade de aconchego, uma vontade de estar junto, de sentir essa proteção. Né? Eu comecei a perceber que existia também uma sensação de desproteção, né? Não só minha, mas na conversa com outros pintores, com outras pessoas, amigos, família, né? Diante dessa situação que nos é colocada, da gente ficar sem chão, da gente não saber o que vai acontecer, de uma mudança de mundo muito significativa em todos os sentidos, em todas as áreas, quebras de paradigmas, né? Então, uma sensação de desproteção. A cada vez que desnudamos uma ilusão, aproximamos-nos do nosso verdadeiro eu. O que é abandonado nesse processo nunca fora realmente nós mesmos. O que eu sinto é que cada vez que eu exponho algo através das imagens, né, que é uma fala da minha alma, eu coloco para fora como se fazendo uma separação do joio do trigo, né? O que sou eu que continuo sendo eu e o que sou eu que fui eu, mas que não sou mais a partir do momento que vi a imagem, aquilo se desconstruiu, era uma ilusão ou era um medo real, né? Então, as imagens elas nos ajudam a fazer essa separação, entender o que em nós é verdadeiramente algo que ainda se mantém ou algo que já uma crença que já pode ser, eu já posso, essa crença eu precisei dela no passado, mas eu não preciso mais dela, né? As imagens nos ajudam muito a perceber isso. E aí começaram a aparecer muitas mortes, né? Mortes, adoecimentos, um número altíssimo de mortes nos Estados Unidos, mortes na Itália, mortes no Brasil, mortes de pessoas próximas, adoecimento. E aí veio essa imagem, né? Essa imagem é uma mãe segurando uma criança e veio totalmente assim, né? Nessa posição de muita proteção. E imediatamente, quando ela veio, nasceu também uma coluna vertebral estruturante, como se algo em mim precisasse de alguma estruturação, né? E aí, então, eu escrevi: nascem e morrem homens, nascem e morrem mulheres, crianças e velhos. Vive a mãe em mim, eternamente filha do universo, rio da vida. Essa imagem me ajuda porque as imagens simbólicas, além delas representarem o inconsciente, meu inconsciente pessoal, o inconsciente pessoal de quem pinta, podem vir imagens que são imagens do inconsciente coletivo, né? Então, existe a mãe biológica, né? Mas existe também o arquétipo da grande mãe, né? Que dependendo se for a nível religioso, por exemplo, eu poderia projetar em Nossa Senhora, né? Nossa Senhora seria uma das formas da projeção do arquétipo da grande mãe. Essa mãe maior que eu poderia acessar no momento de fragilidade, de medo, de desproteção. Então, o símbolo vem em forma de uma grande mãe. Essa mãe que nutre, que coloca perto dos seios para nutrir, mas é uma mãe que ela mesma também tem medo, porque ela está muito presa a essa criança, né? Como se essa criança pode acontecer alguma coisa com ela. E aí veio essa frase aqui, que aos poucos, e isso faz parte de um processo quando a gente está mergulhando, que é: eu tive que reconhecer que devo amar, inclusive aquilo que temo.
Essa frase ela é importante porque a partir do momento que eu assumo aquele medo, ele já diminui, né? Eu assumo para mim mesma que eu temo, eu assumo para mim mesma que eu sou humana. Parte de mim dá conta, está estruturada em relação à epidemia, parte de mim, mas parte de mim tem medo, e eu não vou negar isso. Eu vou falar sobre isso, eu vou desenhar isso, eu vou pintar isso, e vou falar para o mundo que isso é real, porque eu não tenho interesse de ficar escondendo de mim mesma os meus sentimentos. E isso me ajuda a gostar de mim do jeito que eu sou, e isso me fortalece também para seguir em frente. E a nível do processo das imagens, me ajuda a cada vez que eu acesso um símbolo de sombra, eu levo luz para essa sombra, então ele se transforma, né? E foi o que aconteceu aqui. Logo em seguida veio essa imagem, que é uma imagem de força, né? Uma mulher forte, uma mulher. Quando veio para mim, esse trabalho começou com fundo todo preto, e ela, então, eu botei tudo preto, e ela veio surgindo, e o surgimento dela trouxe toda essa luz, né? Então, eu pensei que é necessário, às vezes, a gente acessar a escuridão para a gente poder ver a luz que a gente tem, né? A mente está no azul do líquido céu, utopia morna na pura noite. Não há temor. A vida voa rumo a novas imagens. E me convida a ir além, né? Essa imagem, ela me dá uma força para eu sair de um lugar de enclausuramento. É claro que vocês vão ver que esse processo, como eu falo de novo, ele é espiral, ele não é reto. Eu consegui, cheguei lá, já não. A alma ela vai passando pelo mesmo lugar, só que ela nos dá uma chance de olhar para aquele lugar de forma diferente. Então já é algo que me convida a essas novas imagens. E aí surgem essas imagens que são, como eu chamo, os homens bolha, ou os meninos das bolhas de plástico, né? Não sei se vocês se lembram. Uma criança que tinha uma questão imunológica, que qualquer coisinha ela morreria, então vivia dentro de uma bolha de plástico, né? Essa epidemia me lembrou muito essa síndrome, né? Principalmente no início, em que cada um de nós queria buscar o outro, tocar o outro, encontrar, mas assim, a gente não podia se tocar a neura inicial das máscaras, do álcool gel e tal, então cada um de nós buscando, mas presos nas nossas bolhas de proteção. E aí começaram a vir umas imagens diferentes, porque também começou a chegar no inconsciente coletivo essa questão de como o planeta se regenera muito rapidamente, né? Então foram tartarugas, foram golfinhos, foi diminuição dos níveis de poluição do ar atmosférico, a questão do ozônio, a camada de ozônio que fechou bastante em vários lugares. Então eu comecei a trazer umas imagens que eram meio de um paraíso perdido, né? Essa mulher que é quase uma Eva, várias flores e plantas e animais e pássaros, desculpa, árvore, e essa questão que nós então estamos vivendo um apocalipse ou gênese, ou Gênesis ou Apocalipse. Então, é o fim ou é o começo? É o começo ou é o fim? Ou será que nós vamos ter coragem, né, para não usar outra palavra, será que nós vamos ter coragem para reconstruirmos a nós mesmos ou ao mundo? Será que nós vamos aproveitar essa oportunidade que essa pandemia está nos dando para que a gente crie o nosso próprio Gênesis, né? Que a gente aceite que parte em nós está morrendo para que uma parte melhor, um novo paraíso possa surgir. E aqui, não só ali, é uma questão mais pessoal, e aqui apareceu como o próprio planeta Terra, né? Nesse lugar meio de paraíso. Mas depois, eu vendo umas imagens do vírus no microscópio, o corona, eu fiquei imaginando esse trabalho meio ambíguo, né? Ao mesmo tempo que isso aqui seria o planeta Terra, seria também o vírus, né? E aí veio essa imagem que ela é muito interessante para se entender o processo da pintura espontânea, que é quase um desenho animado. Eu tive que fazer essas seguidas. Veio uma coisa em mim, uma parte em mim, que estava sendo muito puxada para como se fosse um precipício, como se o passado
estivesse acabando e eu estava muito sendo puxada para esse novo, como se eu quisesse sair daquele lugar antigo, principalmente essas questões políticas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, como se todo esse sistema falido tivesse assim numa derrocada e parte de mim quisesse já rapidamente sair e já ir construir um mundo novo, né? Eu quero construir um mundo novo, eu não quero mais ficar nesse mundo que está totalmente desestruturado, totalmente corrompido, né? Então, com certeza, parte de mim estava correndo, né? E com vontade de se lançar, e eu fiz essa outra figura e fiz essa mulher no voo. Na hora que eu fiz essa mulher no voo, imediatamente surgiram essas asas enormes, assim, questão de segundos, como se fosse aquele que a gente, por um paraquedas, quando a gente caísse, um paraquedas abriu, né? Assim, foi muito interessante. Então, esse trabalho, ele mostra como funciona a imagem para nós. É claro que eu não vou me jogar no precipício, né? Mas tem uma parte em mim que deseja isso. E a partir do momento que eu pinto isso, que eu materializo isso, é como se a minha psique tivesse a sensação de que eu fiz isso. Então, parte de mim experimentou saltar do penhasco, experimentou se soltar e viu que, ao se soltar, as asas vieram. Ou seja, é como um ferramental interno que me diz: Márcia, se você saltar, você tem condição de voar. Né? Coisas que eu sozinha, eu não conseguiria acessar essa sensação verdadeira dentro de mim. Logo depois, eu tive vontade de fazer essa imagem, que é como se após o voo eu tivesse chegado então a essa terra nova em mim, né? E numa sensação de empoderamento muito grande, de força, de ter arriscado, de ter tido a coragem de me soltar e de ir para o local onde eu desejava ir, sair desse lugar que me incomodava, né? E aí ainda não tenho como saber se em mim mesma ou se no mundo, mas não importa. O importa é que a minha alma pôde expressar isso, ela pôde dizer para mim: olha, tem uma parte sua que está vivendo isso, né? Então, é o abismo, o salto, as asas, o voo, o retorno ao novo em mim. Após isso vieram essas imagens, que é o símbolo do Ouroboros, né? Ouroboros é um símbolo de completude, né? Um símbolo da cobra que come o próprio rabo. Inicialmente, eu tinha feito essa mulher que tinha uma vontade de terra, né? Muito provavelmente após o voo, essa vontade psíquica de um aterramento, de um lugar de segurança, de nutrição. E aí eu fiz como se fosse um abraço, né? Só que claramente acabou vindo um Ouroboros, uma cobra que pega o próprio rabo. E aqui é a nível pessoal e aqui é o nível do planeta, né? Vocês veem que tem muita similitude entre as imagens, inclusive em relação às cores, e começa a surgir esse dourado, esse tom amarelado aqui, que é um símbolo, normalmente, essas cores muito fortes de luminosidade, que se assemelham a um ovo cósmico, elas são muito relatadas pelo Jung como símbolos sélficos, né? É o novo que está nascendo, é a criança divina, é algo que está vindo, nascendo dentro da psique. E aí começam a vir algumas imagens, essa imagem de uma mãe com o filho, que pode ser a mãe de mim mesma e eu criança, pode ser a minha relação com meus filhos, pode ser a relação com uma outra criança ou a relação com o próprio novo, né? E eu gosto muito dessa imagem, é a primeira imagem que tem uma soltura, né, uma confiança no universo. Quando eu o beijei na fronte, haviam muitas estrelas no céu. Brincávamos de mergulhar, saltar e dar cambalhotas. Menino homem e mulher menina, nas águas, fora do espaço-tempo, a fluir. E aí, depois de todo esse fluxo, vem de novo essa imagem da gaiola, para mostrar como nós somos, como internamente nós somos subpersonalidades. Nós não evoluímos de forma uniforme, né? Nós caminhamos um passo para a direita, um passo para a esquerda, um para frente, um para trás, assim como a vida, né? Nós somos assim, nós somos fluidos.
né? Então, aprender também a respeitar o tempo interno é muito importante. Ter paciência com a gente mesmo, ter paciência em saber que a nossa progressão, o nosso caminhar, ele é um caminhar lento. Nós somos humanos e o tempo todo nós somos colocados em confronto com situações externas que vêm trazer pequenas dores ou grandes dores que a gente não havia visto ainda, né? Então veio essa imagem, eu acho que ela é a mais que mostra bem essa sensação dessa gaiola, dessa prisão, dessa incapacidade de sair, né? E o texto veio: a menina tinha medo da casa do medo, a dor guardada no quarto, na cama, no carro, bem lá dentro da memória do medo, até que o medo dissolveu-se e libertou-se além de si. Esse texto não fiz agora, esse texto é de uma outra série minha, e eu botei ele aqui justamente para me lembrar e para mostrar para vocês como esses nossos lugares de medo ou de trauma, vamos dizer assim, o acesso a eles, a cura, ela é paulatina, né? A vida ela traz oportunidades para que a gente reveja isso. E aí a gente de novo vai e pinta, né? Cada vez de uma forma mais suave, né? Mas ainda tem o medo lá. Depois veio essa árvore que nasceu como um coração, e mais um coração que queria se transformar em árvore. Para mim, essa é a árvore da vida, a me trazer um choque de realidade em relação a esse momento também que a gente está vivendo de renascimento, vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento, vida e morte, eternamente, como um ciclo que faz parte da humanidade, faz parte do planeta, que não é uma coisa que está acontecendo de agora, que nós, enquanto humanidade, já vivemos várias pestes, enquanto humanidade já vivemos várias guerras, já vivemos escravidões, então, e ao mesmo tempo morremos, nascemos, renascemos e vivemos, e de novo damos à luz. Então, essa imagem me trouxe para um lugar mais aterrado, sair de uma situação que era um pouco protegida, mais aérea, como que fugindo da situação, mas acessando a situação que, olha, é assim, está acontecendo aqui agora, você faz parte disso, todos nós fazemos parte disso, mas isso não é o fim, porque a árvore da vida ela é eterna. O corpo é a forma, o campo aberto para a semeadura. Do jardim de voos dispersos, visita o interior da terra, a alma da terra. E aí vem essa imagem que para mim ela é a representação de uma mudança minha em relação ao amor dos meus filhos. Eu amo profundamente meus filhos que estão distantes, mas depois de um processo de dor por esse afastamento, em algum momento eu os vi no Zoom, os dois abraçados. Depois eu fiz essa imagem aqui, que quando eu vi eles se transformaram no meu coração, né? Os dois juntos se transformaram no meu coração. E nesse momento eu pude perceber que parte de mim tinha libertado um pouco desse amor muito possessivo, esse amor que precisa da presença física, de estar junto, para um amor um pouco mais livre, né? Em que eu podia sentir esse amor mesmo estando distante. Então, eu sou muito grata à quarentena por ter me ajudado a ter esse insight, essa figura especificamente, né? Vísceras expostas, asas de músculos, desejo de mundo, coração, carne, prima matéria, amor vivo. Isso aqui é para a gente não esquecer de que essas imagens se fazem por si mesmas, né? A pintura espontânea ou qualquer trabalho nesse sentido de pintura expressiva, ele tira o protagonismo da racionalidade do artista e ele leva o protagonismo para a alma do artista, né? Podemos pintar quadros complexos cujo verdadeiro conteúdo nos é desconhecido. Enquanto pintamos, o quadro se desenvolve por si mesmo. E aí veio essa imagem, que eu botei ela inteira e botei um detalhe dela, que é ainda sobre essa deposição de armas, né? Esse ser, ele está com umas mãos enormes depostas ao chão. Não são mais braços que querem segurar, que querem abraçar, são braços que estão
em oferecimento, estão relaxados, né? E aí, nesse momento em que os braços estão relaxados, o coração pode se soltar e viver essa sensação mais livremente. Mas como não é linear, mais uma vez, eu sonho de novo com braços para transpor meus muros. Já tenho asas, mas não sei voar. O firmamento me convida a ser livre. Essa imagem me traz muito esse nosso paradigma atual de imposição, de oposição, né, de polos opostos, de dificuldade de encontro, de dificuldade de conversa, né, em função de diferenças que parecem intransponíveis. E, na verdade, é somente um muro bem delgado, né? Mas é como se ele tornasse impossível esse encontro, né? Então, todos os dois seres têm asas, eles podem sair daqui, eles podem derrubar, porque esse muro ele é muito delgado, mas ele é como se a gente não visse, né? A gente só vê o muro, a gente só vê a dificuldade, a gente só vê que aquilo nossa, aquilo é terrível, está me impedindo de ir em frente, né? Então, veio ainda para mim essa imagem desse muro quase como sendo intransponível. E logo depois essa imagem de voo que eu fiz na Páscoa. Ao infinito me entrego, pertenço ao céu e à terra, há semelhanças em todas as coisas, a cura, né? Então, a sensação do voo livre, né, do pertencimento e, mais uma vez, da confiança em algo maior. Esse trabalho que foi bem interessante, porque eu vi uma palestra do Pepe Mujica, um jornal argentino, em que o jornalista perguntava para ele se ele tinha alguma dica para nos dar diante da situação nossa de pandemia e de quarentena, uma vez que ele ficou 12 anos enclausurado na época da ditadura militar no Uruguai, né? E ele, então, nos responde sabiamente que a dica que ele dava era cavalgar território interno. Essa frase é a minha frase da quarentena, assim, eu fiquei muito impactada por ela. Eu fui dormir, acordei muito cedo, 5 horas da manhã, e fui pintar, e saiu esse trabalho aí, que é esse olhar interno, assim, essa certeza de que era isso que eu queria fazer durante a pandemia, né? E quanto mais eu me propuser esse olhar interno, mais eu vou conseguir cavalgar, encontrar novas paisagens. E imaginando ele Uruguai, eu fiquei imaginando os Pampas e fiquei assim, eu imaginei, gente, cavalgar território interno não é andar, sabe? Não é um apartamentinho, não. É um lugar, é uma natureza quase infinita que nós temos internamente, né? E aí eu trouxe esse texto também. O meu si mesmo se transformara em deserto, pois faltava a força criadora do desejo. Se sua força criadora se voltar do mundo externo para o lugar da alma, verás como a sua alma vai reverdecer e como seu campo produzirá frutos maravilhosos. Olhando um pouco mais para dentro, ainda veio essa imagem aqui, que eu acho que é uma coisa também que é comum a muitas pessoas que tiveram o privilégio de classe de poder fazer quarentena, né? Porque nem todas as pessoas puderam, a maioria delas não pôde. Mas quem pôde entrou em contato com o universo doméstico, principalmente para mulheres que, como eu, tiveram a sua vida toda voltada para o mundo, para o fazer, para seus afazeres profissionais, para ganhar o mundo, né? Nesse movimento maravilhoso que a gente conquistou. Mas com isso, eu mesma fiquei muito pouco em casa, né? Então, agora, ficando mais em casa, eu fiz um contato muito legal com a minha mãe e com a minha avó. E essa pintura é uma homenagem a elas, assim, como essa situação doméstica, essa presença da deusa Hestia, que mantém o fogo da casa, essa coisa de cozinhar, de rever questões de um feminino ancestral, trouxeram também uma coisa muito boa para mim, né? E aí surgiram essas 3 mulheres aí juntas, né? Minha avó, que já faleceu, mas que é muito querida,
a minha mãe e eu nessa caminhada, assim, nessa coisa, primeira fêmea do universo, tribo e memória, gozo e luta, ninho de braços delgados, úteros pulsantes em sangue e sal, alma ancestral. E para trazer um exemplo de uma imagem que continua muito enigmática, porque essa imagem é uma imagem talvez mais de um inconsciente coletivo, veio esse fauno, que na verdade é uma fauna, né? O que eu consegui chegar dele é que é essa vontade de conexão com a natureza, né? Essa coisa da natureza misteriosa, né? Que foi abandonada por grande parte de nós, humanos, hoje, em função dessa coisa da ciência, da tecnologia, do fazer, e veio essa imagem, né? Mas ela ainda está bem enigmática para mim. Né? Medos gravados no desnudo corpo de dor, vaso preenchido pelo conflito divino, o rosto da sereia recebe as primeiras gotas de orvalho. E já estamos começando aqui a finalizar. Essa imagem também, ela volta à imagem arquetípica de Eva, né? Para mim é Eva, eu fui pintar minha trança e acabou se transformando numa serpente, e dos seios da mulher nasce a macieira, a grande macieira, e aqui ela está ela mesma comendo o fruto proibido, né? Então é como se fosse uma mulher empoderada, voltando a essa temática do paraíso, que ela veio nesse meu trabalho, né, em várias imagens, mas aqui é uma Eva totalmente empoderada, ela mesma mulher, ela mesma macieira, ela mesma maçã, ela mesma serpente, ela mesma comendo o fruto proibido, né? Como algo em mim a dizer que é possível, né? Que é possível acessar esse novo, né? E então, simbiose, floresta de fêmeas, crepúsculo e aurora, medusa e semente, fissura, mutação, espírito da busca. É um ser que busca, que ele vai ao encontro do novo, né? Que não teme, que não olha para trás. E aí surge uma outra figura que tem claramente o símbolo do infinito, né? Veio me visitar uma deusa com uma coroa de rosas. Sou chamada pelo vermelho, terra, corpo, Madonna livre. Não há mais certezas inquestionáveis. Estranho mundo novo, meu reino. Então, tudo direciona para ir ao encontro do mundo novo, né? Não é mais um mundo novo que se teme, é um mundo novo que se deseja. É um mundo novo que se deseja habitar, que se deseja construir, que se deseja proteger, né? Completamente diferente das imagens iniciais de medo, de clausura, né? De sensação de desproteção. E aí surge essa imagem que eu racionalmente quis fazer esse encontro, acabou surgindo o que seria claramente um ovo cósmico, aquilo que eu havia comentado, que nos textos do Jung ele fala muito como sendo o ovo do novo, algo novo nascendo na psique. Né? A força criadora reina em liberdade plena, as defesas frouxas abrem a capa de luz, não há busca nem medo, a alma quer voar. E para fechar a palestra, eu trago essa imagem que eu fiz, que foi aniversário do meu filho de 24 anos, e eu fiz essa imagem para ele, né? Mas ao mesmo tempo que é o meu filho, também é a minha mãe e o meu pai interno segurando a minha criança, e é também essa criança que nasceu, né? Esse novo, algo novo na minha alma nasceu em função a toda essa dor, esse movimento externo que me transtornou, que me impulsionou para um novo trabalho artístico. E esse trabalho me lembra muito o Rei Leão, aquela hora que eles seguram o filhote, né? E a gente só oferece para o universo aquilo que é mais precioso para nós quando a gente tem alguma confiança no universo, né? Então, mesmo sendo um universo caótico,
mesmo sendo um momento de transformação profunda, né, a vontade, há uma parte da alma que deseja participar do novo. Há uma vontade, há uma parte da alma que deseja oferecer o seu melhor para o mundo. Há uma parte da alma que deseja compartilhar com outras pessoas o seu ideal, né, por um novo paraíso, vamos dizer assim. E isso ficou claro para mim. Tem uma passagem, eu acho que é do Hillman, que ele fala muito da ausência da alma no mundo, né? Mas ele fala que a alma do mundo só vai voltar quando a gente voltar a ver beleza no mundo, porque a alma do mundo é a nossa alma. E a gente, como se a gente escondeu a nossa alma, como se o mundo tivesse ruim demais, tenebroso demais, difícil demais. Então eu tenho que proteger a minha alma. Mas ao proteger a minha alma, eu acabo com a alma do mundo, né? Então o movimento é o contrário. Aos poucos eu me fortalecer para oferecer a minha alma para o mundo, para que a alma do mundo possa voltar, né? Então, eu fico por aqui, agradeço muito aí a audiência e só passo esses contatos aqui. Quem quiser, quem tiver interesse em conversar mais ou que se interessar por mais alguma coisa que eu tenha trazido, tem aqui os contatos. Ô, Márcia, que apresentação bonita, né? Eu não sei se você sabe, se eu te contei, mas a minha empresa faz curadoria de conhecimento, né? Uhum, Então, só que a gente trabalha com a curadoria de conhecimento para o trabalho, para as organizações, né? E você fez uma curadoria maravilhosa em cima da tua arte e em cima de vários conhecimentos que são vinculados, né? Então eu fiquei voando na sua apresentação, também porque a cor, as combinações de cores que você faz, eu não sou um entendido de arte, mas uhum, quando a combinação de cor sensibiliza a gente, aquilo bate, parece que não sai da vista, né? Assim, uhum, uma sensação de leigo, né? Eu olho para o Van Gogh e não consigo tirar os quadros meus olhos dos quadros do Van Gogh. A sua obra tem um pouco isso, sabe? A gente olha para a tua obra e não consegue desconectar, né? Porque ela tem um formato intimista, né? Ela conversa com você, e eu acho que até um depoimento pessoal, antes de passar a palavra, eu tinha prometido não fazer nenhum tipo de análise aqui, porque eu não sou bom nisso, mas você me sensibilizou, né? Mas eu uhum, acho que nós estamos vivendo um momento, até você fez um comentário disso, né? Um momento de negócio meio esquisito, né? É fake news, é gabinete do ódio, é retórica fascista, é a arma como solução para a liberdade das pessoas e para a defesa, é ameaça às instituições. E no meio de tudo isso tem um vírus ainda, né? Mas mais engraçado que às vezes eu olho para esse vírus, ele parece que ele parece um mal menor, né? Eu não sei se a influência da Segunda Guerra Mundial, né, de todo aquele autoritarismo, a perseguição dos judeus, o fascismo, né, que impregnou o mundo na década de 40, parece que isso renasce, né? A gente está querendo trabalhar esse gabinete da solidariedade, a retórica da liberdade com responsabilidade, a educação como solução, né? Não a arma, a defesa às instituições. Parece que a gente vinha num caminho, e isso não tem nada de comunista nem de petista, não estou querendo aqui fazer apologia política, né? uhum, Isso tem de liberdade, de democracia, de responsabilidade, né? Então, uhum, qualquer eixo político que defenda isso está defendendo a nossa liberdade, está defendendo as nossas instituições, né? Mas o engraçado é que você percorreu todos os caminhos, né? Desses sentimentos ruins e dos sentimentos bons, né? E aí eu só quero te parabenizar, porque uhum. foi muito lindo, né? Eu tinha visto só algumas peças suas e fiquei encantado, queria ter algumas na minha casa aí. Então, a gente, essa interação é muito bonita. Então, eu pedi para o pessoal fazer pergunta, mas Uhum, eu já percebi que quando o palestrante é muito denso e muito intenso, as perguntas às vezes demoram um pouco para aparecer, porque as pessoas ficam refletindo, né? Engraçado que uhum, aumentou a audiência aqui no final, né? Costuma cair, né? Você aumentou a audiência.
Então, enquanto o pessoal pensa nas perguntas, eu quero dizer para você que aqui te assistindo tem vários artistas plásticos que são conhecidos e que eu acho extraordinário, vieram aqui te ver, além de pessoas que vieram pela tua rede de network, que eu às vezes não conheço, mas que com certeza estão aqui. Tem intelectuais de alto nível, né? Tem aqui o palestrante, o cara que fez a palestra magna do evento, Ricardo Farias, que falou de esperança equilibrista, que é um cara genial. Tem o Sérgio Ried, que veio aqui te acompanhar, porque ele vai fazer uma síntese de todas as palestras do evento e vai fazer uma palestra final sobre multiplicidade de visões no desenvolvimento humano. Então, também está fazendo um trabalho bonito para nós aqui, né, de costura desse evento ao final, para não deixar um evento que seja, né, só largado por falas bonitas, né, mas cada um numa direção. Ele vai mostrar essa cola, né? E outras pessoas maravilhosas que estão aqui te apreciando. Então, eu quero agora te começar com a primeira pergunta, que é da Beth Ferreira. A Beth Ferreira está em todas as lives aqui. Então, obrigado, Beth Ferreira, pela tua presença aqui. Uma alegria te receber, viu? E fazer a interação de você aqui com a nossa querida palestrante. Então, ela fala, quando um artista recebe a encomenda de um trabalho, ele consegue realizá-lo sem qualquer rastro de si mesmo? Essa é a pergunta que ela te faz. Eu acho, no meu caso, né, eu só posso falar por mim, eu acho impossível, né? Eu acho que a arte, ela inerentemente fala sobre o si mesmo, pelo menos o meu trabalho, né? Mesmo o meu trabalho como designer gráfica, que eu tenho um trabalho como designer também, ele carrega algo de mim, porque você tem que satisfazer o cliente, no caso mais de design, né? Mas toda a sua bagagem, o seu sentimento, a sua visão, né? Ela vai junto. Agora, em relação à arte, o si mesmo, ele faz parte, porque no meu caso, como eu poderia criar algo, ainda mais depois de tudo que foi trazido aqui, né? Que assim, todo o meu trabalho ele é muito ligado a esse aprofundamento, não só esse trabalho, mas o outro trabalho que eu tenho de sonhos, né? Ele parte de um aprofundamento em mim mesma para que depois aquilo possa chegar a ser universal, possa tocar outras pessoas, né? E eu acho que tudo que a gente faz por nós. E depois, quando você está em abundância, você oferece para o mundo, né? Então, para que seja uma verdade, para que seja verdadeiro, né? Mas eu, particularmente, encomenda em trabalho artístico, eu mesma acho difícil. Assim, todo o meu trabalho de design é encomenda porque são clientes, mas normalmente os trabalhos artísticos eles não são encomendas, eles são eles nascem, é como uma fonte que pode ser a pandemia pode gerar, uma outra situação pode gerar, e aí aquilo vem, uma inquietação sua, que depois que você traduz a sua inquietação em imagens ou em reflexões, aí aquilo, se também tocar outras pessoas, é maravilhoso, mas é muito difícil você ser condicionado por o desejo de alguém que não seja o seu. Eu acho que o processo é o contrário. Você oferece o seu mundo interno, a sua visão de mundo, as suas inquietações, né? Aquilo que você entende como que ele precisa vir para o mundo, e aí quem for tocado, né, pode também compartilhar desse trabalho. Nós estamos aqui com a Maria Eugênia Costa. Para você saber quem que é a Maria Eugênia Costa, ela é uma psicóloga, uma PhD formada nos Estados Unidos e uma grande professora aqui da nossa cidade e da Fundação Getúlio Vargas. E ela, com certeza, é a maior especialista no Brasil de controle da raiva, né? Então, com o que é controlar a raiva, né? Ela trabalha certificações, né? Os Estados Unidos, por exemplo, já avançou nesse tema e quando tem uma crise, né, com as pessoas e tal, o juiz lá pede que você faça um curso de certificação contra a raiva, né? Que aqui no Brasil nós estamos precisando disso, né? E precisa certificar gente importante aqui no Brasil, né? Vou pedir para a Maria Eugênia sair fazendo campanha aí para certificar uns caras aí. Bom,
A maioria da gente depois quer saber se você oferece cursos, mas eu quero deixar que você fale para o final isso, tá? Não quero que você responda agora, mas é uma pergunta porque as pessoas querem interagir mais com o teu trabalho. Aqui, depois de você, não sei se você vai conseguir entrar no chat aqui, tem um conjunto enorme de elogios a você, estou amando participar, a sua obra é magnífica, tem uma enormidade, as pessoas vão ficar encantadas com a sua obra. E eu tenho aqui algumas perguntas legais, né? O Sérgio Ried, que ele veio fazer uma palestra de gestão do ódio, é esse professor que vai assistir a todas as palestras e fechá-las. Só que ele fez uma palestra também sobre gestão do ódio. Então você vê nossa abordagem aqui, né? Controle da raiva, gestão do ódio. Nós temos que ajudar as pessoas a sair dessa encruzilhada, né, que a gente se meteu, né? Então ele fala assim, ó, me ajuda aí, Márcia. O que eu poderia colocar como uma grande síntese da tua densa, profunda e inspiradora palestras e quadros? Ele quer que você sintetiza isso, né? Se é que dá para fazer isso, né? Mas fala para nós aí. Eu acho que esse trabalho ele fala sobre uma aproximação entre o fora e o dentro. Ele fala sobre a coragem de mergulhar na própria alma e ele fala sobre a esperança de não se sentir enclausurado, sendo uma pessoa sensível e poder se fortalecer em você mesma para retornar isso para o mundo e ser também um agente de mudança, de transformação. Porque eu acho que, falando de mim pessoalmente, em algum momento da minha vida, eu via tudo isso que, né, a gente vê, sente como barbárie, como violência, brutalidade, e isso me paralisava muito, né? E eu sempre tive uma vontade muito grande de atuar, mas eu não sabia como, né? E hoje eu sei, e eu precisei fazer esse mergulho em mim mesma para encontrar a minha bússola interna, né? Poder falar um pouquinho com a minha alma, para ter força e coragem para voltar e oferecer isso para o mundo, para esse mundo que eu desejo que exista, né? Então, não mais esperar um mundo ideal e ficar fechadinha na minha caverna esperando que esse mundo ideal aconteça, mas eu mesma começar a agir como se o mundo já fosse o mundo ideal, né? E assim poder contribuir de forma ao mesmo tempo sensível, mas com ação, né? Então, eu acho que o trabalho ele pretende isso. Ele pretende falar sobre delicadeza, tirar a delicadeza de um lugar de fragilidade e trazer a delicadeza como um local de potência. Márcia, o professor e palestrante Ricardo de Faria Barros te faz a seguinte pergunta, é o que fez a palestra magna aqui. Márcia, aquele último quadro, o da entrega ao infinito, pode simbolizar este momento de recomeços e novas possibilidades em torno do pós-Covid-19, de uma cultura de paz, de abertura ao novo? Sim, para mim, totalmente. Ela vem como essa vontade e essa esperança, e como é uma imagem simbólica, ela me aponta para uma possibilidade real, que isso deixa de ser um devaneio, isso é um desejo verdadeiro, e me faz acreditar que é possível isso. Realmente é o que eu desejo, como eu estou vivendo essa pandemia, aproveitando para, pelo menos em mim, em volta de mim, repensar aquilo que não é mais, repensar aquilo que é limitante, repensar aquilo que já morreu e o momento é de enterrar essas coisas para haver espaço em mim para que eu possa atuar no novo e acreditar que o novo vai ser sempre melhor. Né? A gente tem que acreditar que o novo vai ser sempre melhor e ele só será melhor se nós atuarmos, cada um à sua maneira. Uns vão atuar na macropolítica, outros vão atuar na micropolítica, outros vão atuar na educação, outros vão atuar como terapeutas, outros vão atuar sendo saudáveis e amparando as pessoas que estão em situação de dor emocional, mas sempre há uma maneira da gente atuar. Então, aquele último trabalho de que eu gosto muito, eu acho que assim,
essa confiança de que vale a pena, eu posso, né? Eu posso oferecer o meu novo para o infinito, eu posso oferecer o meu melhor para o infinito. É isso que o infinito espera de mim, e eu mesma espero de mim, não me economizar só porque... Isso eu me lembro uma frase, acho que do Nelson Rodrigues, que perguntavam para ele tinha uma coluna no jornal, acho que era o JB, no Rio, como é que ele se sentia escrevendo para donas de casa, né? E aí ele falou assim, eu não escrevo para donas de casa, eu escrevo para Shakespeare. Né? Então, onde quer que nós estejamos, eu, de repente, gostaria que o nosso país já tivesse como a Noruega, por exemplo. Né? Acho que todos nós gostaríamos que o nosso país estivesse numa situação social, econômica, política, ética, já muito evoluído. Mas, mesmo estando nessa situação que nós estamos, nós podemos fazer alguma coisa, nós devemos fazer alguma coisa para que isso melhore, para que a gente não seja cúmplice dessa situação, né, de barbárie. Bom, agora nós temos aqui o Carlos Dobbin. O Carlos Dobbin, ele é um funcionário aposentado do Banco do Brasil, mas ele é um escritor refinado, é também um artista plástico, ele também tem uma pintura magnífica. Eu tenho um quadro dele em casa, eu sou apaixonado pela obra dele. Eu queria que ele viesse falar aqui no evento, mas ele não quis. Mas, Dobbin, você é genial aí. Mas aí ele te faz uma pergunta gostosa aqui. Ele fala para você o seguinte: como foi o processo de descoberta da artista, né? Quando brotou? Como foi o processo que a fez dizer a si mesma, que a arte e você seria uma só? A minha trajetória é muito não linear, né? A minha formação, eu cheguei a fazer medicina, parei no 4º ano, e depois eu fiz design gráfico e trabalhei muitos anos com design. Eu não me considerava artista. E quando eu vim para Brasília, é que eu comecei a participar de um ateliê, né? Eu sou acredito muito em sincronicidades, acredito em amadurecimento da alma, no sentido de que as coisas vão acontecendo no momento em que elas têm que acontecer. Então, quando eu entrei em contato, apesar de já sempre desenhar, mas o trabalho de design é muito diferente do trabalho artístico, porque o trabalho de design ele é balizado primeiro por um cliente, que foi a primeira pergunta, e depois por composição, várias questões que são totalmente distintas, por mercado, né? E a arte, para mim, é esse lugar de liberdade absoluta. Então, eu sinto como se eu sempre tivesse sido artista, né? Mas no momento que eu entrei em contato com o fazer artístico, foi uma expansão interna e que nunca mais me soltou. E hoje eu percebo, hoje não, já tem um tempo, que o ser artista é algo que a gente traz para a nossa vida, né? Hoje, muito menos obras, hoje, muito menos exposições, não é isso. É uma maneira de viver, uma estética mesmo. A estética é como eu vivo a minha vida, então eu procuro viver a minha vida de forma artística, no sentido de estar em fluxo, de me permitir criar, de buscar em mim mesma desapego daquilo que eu fui há 10 anos, 5 anos, 2 anos e tal, e assim a abrir espaço para o novo na própria vida, né? E ir tornando também a minha vida mais simples. Eu acho que isso faz parte do processo artístico, da gente ir se simplificando também. Bom, tem uma outra pergunta aqui, Márcia, que ela é dirigida pela Fátima Baima. A Fátima Baima, ela é professora da melhor graduação, mestrado e doutorado em administração do país. Não tem menor dúvida que é a EBAP, a escola da FGV do Rio de Janeiro, que eu tive a honra de fazer esse curso, e onde eu só tinha gênio do lado. Inclusive, quando fui fazer meu mestrado, uma das professoras era a Fátima Baima, que era bem novinha e já era uma estrela daquela faculdade. E os professores eram um encanto, né? Eu tinha que assistir a aula ajoelhado, né? Tão bom que eles eram, né? Então, a Fátima, que está nos dando a honra de seguir e que também vai ser uma palestrante do evento, falando sobre o futuro da educação pós-Covid,
ela pergunta para você o seguinte: como foi a sua formação nas artes? Como formar e instigar crianças e adultos para a arte? Na verdade, eu não tive uma formação formal em artes. A minha formação, a minha graduação, como eu disse, eu fiz medicina e não completei. Depois eu fiz graduação em desenho industrial na PUC, no Rio, né? E aí comecei a fazer especializações, comecei a trabalhar direto no mercado. E eu, quando eu vim para Brasília, em 2000, não me lembro agora, eu comecei a frequentar um ateliê, né? O ateliê, ateliê 27 do Lelo, que atualmente é meu marido, né? E então eu comecei com ele, com um grupo de pessoas, inicialmente a pintar, e comecei a trabalhar com pinturas muito grandes, e depois como se aquilo já fosse nascendo em mim. Mais tarde eu fiz uma especialização em artes plásticas também. E como levar isso para crianças, por exemplo, hoje eu estou muito próxima da pintura espontânea, que é uma metodologia ela junta, né, é uma terapêutica, né, que você junta arte como se fosse, enfim, não seria psicologia, mas eu vou juntar uma terapêutica junto com artes, né? E esse trabalho, eu acredito demais nele, porque ele poderá ser utilizado em escolas, poderá ser utilizado em cursos para crianças, para jovens, em ambientes de cárcere, em ambientes, porque ele é muito transformador, e ele é muito rápido, né? Mas eu não tive uma formação acadêmica em artes, né? E eu não sinto falta. Na verdade, eu sou muito mais uma livre pensadora, né? Eu fiz depois outros cursos na Unipaz também, aqui em Brasília, que é uma universidade mais voltada para essa cultura de paz, que também me interessa bastante, né? E desde então eu faço pintura, já fiz cursos de gravura, desenho eu sempre fiz desde a época da faculdade. Mas agora as técnicas em si, elas são muito menos importantes, já foram muito importantes, né? Mas hoje elas são muito menos importantes do que o sentir artístico, do que o pensar artístico, do que o ser no mundo, do que ter essa postura, né? Como eu já disse, em relação à própria vida, né? Mas existem vários cursos para criança. Eu acho que toda escola deveria ter, todas as escolas deveriam dar continuidade. Isso até pensando, meus filhos no início, eles têm o material, eles têm tinta, eles têm muita coisa de arte. Aí aquilo vai reduzindo, depois eles não têm, eles só têm história da arte, né? Então, esse fazer artístico, ele deveria ser expandido, não só artes plásticas, mas também música, dança, canto, para que todos nós pudéssemos dar continuidade a essas nossas inteligências múltiplas, né? Como potencializar, a forma de potencializar, não há nenhum antagonismo. Ao contrário, é uma forma de nós sermos mais plenos enquanto seres humanos, né? Eu acredito que todo ser humano ele tem na sua potência. A gente fala que a gente usa pouco da nossa inteligência, mas eu acho que a gente fica muito focado só na inteligência racional e a gente não desenvolve as outras inteligências, a inteligência intuitiva, a inteligência imaginativa, a corporal, né? Essas outras que as artes em geral elas estimulam, né? Então seria dar continuidade a isso nas escolas para todas as pessoas, crianças e jovens. Márcia, nós temos ainda várias perguntas. Vou pedir desculpa para várias pessoas, a gente não tem mais tempo, mas você vai fechar com uma pergunta aqui do Gustavo Bandeira. Uhum. E o Gustavo Bandeira te pergunta o seguinte: você falou muito sobre o arquétipo da grande mãe. Qual a importância dele para o empoderamento feminino que estamos vivenciando nos últimos anos? Eu agradeço essa pergunta. O arquétipo da grande mãe, ele seria uma possibilidade da gente acessar uma totalidade,
Porque o arquétipo da grande mãe é como ele tem várias formas de se expressar. Então, teria a mãe, que é a mãe nutridora, a mãe protetora, mas também tem a mãe devoradora, a mãe que ela é excessivamente protetiva. Então, a nível do empoderamento do feminino, muitas vezes nós temos questões com as nossas próprias mães biológicas, nós temos questões conosco mesmas, que essas questões são muito difíceis da gente acessar sozinha. Então, a gente poderia acessar esse arquétipo da grande mãe, entregar para esse arquétipo parte das nossas dificuldades, para que a gente pudesse se empoderar dele e munidas dessa energia que é maior do que nós, a gente então, com uma certa humildade, vamos dizer assim, aprender. A questão do arquétipo é que ele é muito poderoso. Então, eu tenho que estar em equilíbrio e já tenho que me conhecer um pouco para que eu não seja envolvida pelo arquétipo, né? Os arquétipos são forças muito maiores do que nós. Então, cabe a mim primeiro fazer esse aprofundamento, esse mergulho em mim mesma, para que aos poucos eu possa ir fazendo essa conversa com esse arquétipo. Então, ela veio várias vezes no meu trabalho. Então, ela veio como Eva, ela veio como a mãe protetora, ela veio como a mulher infinito. Então, quando ela vem para mim, eu percebo que eu sou também isso, né? Então, é como se eu fosse parte dela. E quanto mais eu crio esse diálogo com esse poder do feminino, menos ele me domina, por exemplo. Menos eu vou acessar um poder e me tornar uma mulher arrogante, por exemplo, ou uma mãe que vai ser esmagadora com seus filhos, ou uma mulher que vai ser, a partir do momento que ela conquistou algum poder, que vai ser também esmagadora com o seu companheiro, por exemplo, ou uma mulher que assuma um cargo público ou uma situação de liderança e ela vai se transformar também numa déspota, porque a gente fala muito dos homens, né? Homens que estão totalmente envolvidos por arquétipos de devastação, né? Muito, muito presente isso hoje, né? Mas mulheres também. Então, esse processo de autoconhecimento, você ter poder, você acessar poder, sem você estar pronto para isso, né, pode também não ser bom. Então, o que eu sugiro é esse processo da gente entrar em contato com a gente mesmo. E hoje em dia a gente tem tanta coisa, nós temos meditação, nós temos pintura, nós temos acesso à leitura, hoje já foi dito em várias palestras anteriores, a facilidade que nós temos de acessar conhecimento, né? Então, aos poucos e com calma, olhar para esse lugar, para que esse empoderamento possa ser um empoderamento com verdade, né? Também com humildade, também com calma, que esse caminhar rumo ao empoderamento seja leve, né? E que a gente possa manter o nosso equilíbrio, né? Um poder equilibrado, um poder que também não suba a cabeça, um poder que também não nos confunda. Márcia, só te lembrando aqui que está presente aqui a Sheila Malta, que ela também é uma artista plástica, desenhista, faz imagens maravilhosas, estou encantado do trabalho dela, está aqui te prestigiando. Então, antes de eu me despedir de você, quero deixar claro que parece que foi linda, maravilhosa, cantadora, viu? O pessoal adorou, eu fiquei encantado com você, com a tua arte, mas eu queria falar, antes de me despedir de você, quero agradecer a participação de todos vocês nessa live, quero agradecer o apoio, né, das organizações que estão nos ajudando a manter esse evento em pé, o SEIBM, né, que é a melhor empresa para trabalhar no Brasil, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que nos apoia nessa empreitada, a associação, né, que cuida aqui das crianças com necessidades especiais, a APABB, nasceu dentro do seio do Banco do Brasil, também quero agradecer, a Inteleto Consultoria, na figura do Carlos Felipe, que é o diretor de tecnologia da empresa, e ele não para, só trabalha nisso o tempo todo, apaixonado, cuidando de tudo para que isso funcione bem. Agradeço muito ao Felipe. A Inteleto Consultoria faz curadoria de conhecimento e trilhas de aprendizagem, é a vocação dela, tem tudo a ver com esse evento. E dizer que nós temos que nos manter serenos, equilibrados. Essa pandemia do coronavírus vai acabar.
E também toda essa retórica aí autoritária nós vamos controlar e o Brasil não vai retroceder, né? As instituições são fortes, a população sabe o que quer, somos maioria para brigar pela democracia. Essa retórica ela vai ser neutralizada e esse país vai se fortalecer. Então, Márcia, muito obrigado de você entrar aqui com a gente nesse evento. Foi uma lindeza, né? Essa sua apresentação, tá? Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigada a você pela oportunidade. Foi muito prazeroso para mim estar aqui. Muito obrigada. Muito legal. Então, um abraço a todos aí, até logo a todos os participantes, tá? E a gente se vê, se Deus quiser. Boa noite.